é o nosso Deus. A igreja pode sentar? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque. Aonde que está esse sujeito na Bíblia? Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Estaremos lendo somente o versículo 12. Abacuque 1, versículo 12 diz o seguinte: o Senhor: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Hoje a palavra tem como objetivo lembrar que há uma total diferença da presença do Senhor na nossa vida. Há uma total diferença da ação de Deus atuante na nossa vida. Há uma total diferença de uma vida longe de Deus, sem a presença de Deus, e com uma vida o qual Deus se faz presente. Há uma total diferença numa história onde Deus não atua, não existe isso. Todas as histórias Deus atua, mas há uma total diferença quando nós compreendemos isso e nós entendemos qual é a ação de Deus em meio a toda a história. E hoje, o objetivo que o Senhor colocou no meu coração é trazer à memória dos irmãos o que há de tão especial viver uma vida na presença de Deus. Abacuque, ele está, irmãos, no momento que precede a invasão babilônica. Ele está ali sendo envolvido por tudo aquilo que o Senhor coloca como juízo, como correção, como aprendizado para o povo de Deus. E quando nós olhamos o contexto no qual nós estamos, como Abacuque fez, ele olhou e ele contemplou a maldade. Ele viu a maldade na humanidade. Ele viu a maldade no mundo e entre as pessoas que não serviam a Deus, não adoravam a Deus, não conheciam a Deus. E nós também, quando fazemos isso, nós ficamos muitas vezes espantados, assombrados de ver tamanha maldade que existe no mundo. Como o mundo que a gente já conhece, sendo mal, ainda é capaz de produzir maldade maiores ainda. Mas a preocupação de Abacuque não estava simplesmente voltada para o mal crescente lá fora. Abacuque, ele está espantado com o mal crescente no meio do povo de Deus. É justificável, é compreensível, quando nós olhamos para o mundo e vemos o mundo já morto no maligno. Vemos um mundo que vive em iniquidade, as pessoas cometendo aquilo que é mal. Mas está a tristeza no nosso coração quando nós olhamos e vemos pessoas que servem a Deus, pessoas que conhecem a Deus, que viveram na presença de Deus, pessoas do nosso meio fazendo aquilo que é mal. Esse nosso olhar crítico, esse nosso olhar julgador, este olhar precisa acontecer sim, lá para fora, porque precisamos discernir o que é certo do que é errado, precisamos fazer a diferença para influenciar as pessoas, mostrar para as pessoas o caminho mau, mas este olhar crítico, este olhar julgador deve acontecer também quando nós estamos olhando para o espelho, quando nós lemos a palavra de Deus, e esta palavra de Deus reflete a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que Deus requer de nós, e mostra exatamente aquilo que nós não temos sido. Devemos fazer uma análise sincera, irmãos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, daquilo que temos feito, daquilo que temos deixado de fazer.
E diante disso devemos também lembrar da palavra de Deus que nos fala que não há um justo sequer. Não posso eu olhar para as pessoas que cometem pecado e me colocar num patamar diferenciado de alguém que não pode ser tocado pelo pecado. Antes devo ser vigilante para aquilo que eu tenho sido e como eu tenho sido. Abacuque, ele olha todo esse contexto e ele entra numa crise, irmãos. Ao mesmo tempo que ele identifica todo este mal espalhado pelo mundo, ele fica indignado e pede a Deus para que traga a justiça. E ele não está pedindo a Deus para trazer a justiça para o mundo lá fora. Ele está pedindo a Deus para que mostre para as pessoas que fazem parte do povo de Deus o que é ser justo, o que é honrar a Deus, o que é viver uma vida de temor ao Senhor, para que essas pessoas não fiquem indiferentes à ação de Deus, à presença de Deus na sua vida. E que assim, então, ele pede ao Senhor que traga juízo aos infiéis, que se dizem fiéis. Então, queridos, ele se assusta. Ele se assusta quando ele faz essa oração e Deus revela como ele vai fazer todo este processo. E Deus revela para ele que usará não um pastor, não um profeta, não usará o próprio povo de Deus, mas usará um ímpio para que a obra, para que o juízo recaia sobre o povo que se denomina povo de Deus. Em momentos assim, irmãos, nós sempre nos perguntamos: mas por quê? Por que Deus está agindo desta forma? Por que Deus está usando pessoas lá do mundo para me exortar? Por que Deus está usando pessoas que sequer têm compromisso com Deus, sequer têm compromisso com o Deus que eu digo que eu sirvo, para me chamar a atenção? A resposta é que Deus usa meios os quais Ele quiser. Deus, ele não se detém aquilo que nós achamos ser bom, ser correto, a melhor forma, porque nós não conhecemos a melhor forma, achamos que conhecemos qual é a melhor forma. Então Deus, ele usa a forma que ele quer, e ele atua no tempo que lhe convier. Então, quando Deus vai agir, quando Deus vai atuar, ele não fica detido àquilo que nós pensamos como deve ser, como deve acontecer. Ele usa a maneira que ele achar melhor para produzir impacto na vida das pessoas. Nós não precisamos entender, irmãos, como Deus age, como Deus trabalha, o que Deus quer fazer, mas precisamos usufruir das bênçãos de Deus. E bênção de Deus não é simplesmente azeite na botija. Bênção de Deus não é corvo trazendo para nós alimento. A bênção de Deus está também na exortação, está na doutrina, está na educação. Isso tudo é bênção de Deus. Os objetivos que Deus tem para conosco, irmãos, são sempre os melhores. E a gente precisa entender isso, porque quando nós entendemos, aceitamos, guardamos isso no nosso coração, tudo que vem de Deus para a nossa vida, nós damos glórias ao Senhor, porque sabemos que Ele quer produzir o melhor na nossa vida, os caminhos de Deus para Ele usar bênção, para trazer bênção, para realizar a obra na nossa vida, muitas vezes não nos é entendido, mas é bênção para a nossa vida. Mas esses caminhos nós precisamos sempre lembrar, irmãos, são caminhos sempre de justiça, são caminhos justos que o Senhor traz para nós. Eu não mereço isso. Quem é você para dizer que não merece isso? Deus é que sabe todas as coisas. Você deve perguntar ao Senhor, colocar diante de Deus, se merece ou não. Agora, falar que isso aconteceu e você não merece isso, se for da vontade de Deus, que você dê glórias ao Senhor, porque através disso,
Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Abacuque, quando ele enxerga todo o caráter, toda a ação de Deus de juízo, ele tem uma reação que muitas vezes nós precisamos ter, irmãos. Quando ele entende como Deus vai atuar, ele faz a seguinte declaração: não morreremos. Essa declaração simples é uma declaração de fé, é uma declaração de confiança, é uma declaração daquele que entende que Deus o ama acima de todas as coisas. Muitas vezes percebemos que estamos sendo corrigidos por Deus, mas neste momento precisamos ter confiança no amor de Deus, confiança que Deus tem o melhor para a nossa vida, que Ele quer fazer o melhor na nossa vida e através da nossa vida. Você precisa dizer para você mesmo: a prova chegou, a prova veio, mas passarei pela disciplina de Deus, passarei pela disciplina que Deus me impõe. Eu aceito a correção de Deus, eu aceito aquilo que Deus quer fazer na minha vida, pois isso é um ato do mais puro amor de Deus por mim. A correção, e a palavra de Deus nos fala maravilhosamente disso, quando ela vem, muitas vezes nos traz dor, nos traz tristeza, mas futuramente ela vai produzir alegria quando nós percebemos como Deus atuou. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Então, se o Senhor está nos corrigindo, irmãos, Ele está fazendo isso porque nos ama. Ele está nos tratando porque somos filhos dele. Se você olhar para a história do povo de Deus, e talvez para a sua própria história, você vai ver Deus atuando, você vai ver Deus corrigindo, vai ver Deus doutrinando o seu povo. Você vai olhar para a tua história e vai ver momentos que Deus apertou, fez você passar pelo processo da vinha. Deus espremeu você até sair lá o sumo, o puro sumo. Mas a intenção de Deus é produzir restauração. A intenção de Deus é te abençoar. A intenção de Deus é fazer com que você cresça, é fazer com que você se torne alguém valioso, não somente aos olhos dele, mas que você seja um canal de bênção aonde você estiver. Deus busca fazer que o inútil passe a ser uma pessoa útil. Aquele que é destruidor passe a ser aquela pessoa que constrói, que edifica. Deus atua na vida das pessoas, fazendo com que aquilo que é velho, aquilo que não presta, se torne algo novo, algo a ser admirado, algo a ser desejado. Deus, Ele atua na nossa vida, irmãos, fazendo com que os fracassos se tornem pontos de partida para o sucesso. Mas para tudo isso, nós precisamos entender e aceitar como Deus atua, como Deus trabalha na nossa vida. Deus busca, irmãos, nos fazer chegar à estatura de varão perfeito. Para Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele olha para a sua criação, e Ele não vê desperdício de matéria-prima. Você é a matéria-prima de Deus. Independentemente de como está a sua vida, de como foi a sua vida, independentemente daquilo que você tem feito ou tem deixado de fazer, independentemente dos seus pecados, Deus nunca vai dizer para você que você não serve. Ele fará como faz um grande artista.
Muitas vezes nós pegamos uma pessoa que trabalha com escultura, né? E a gente passa por um lixo e a gente vai falar: isso é lixo, isso não serve para nada, isso só serve para botar no carro da Columbe e ser jogado fora. Mas Deus não. Como um bom artista que Ele é, Ele olha e vê: aqui eu vou começar a fazer algo maravilhoso. Não somente para que eu me alegre com a obra que eu fiz, mas para que as outras pessoas olhem e admirem tudo aquilo que foi feito. Deus, Ele faz a obra na nossa vida, irmãos, para que Ele possa ser exaltado. Mas para isso precisamos aceitar o processo de Deus. Nós somos o vaso que muitas vezes racha, e Deus vai lá, quebra aquilo que está imperfeito e começa a remodelar para fazer algo novo, algo útil, algo maravilhoso. E eu quero caminhar um pouco mais e fugir um pouco da história de Abacuque e te dar um exemplo numa história bíblica de como Deus atua, como Deus faz a sua obra na nossa vida. E talvez espere em Deus que você se identifique através da história deste homem. Lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a 31, conta a história de Jacó. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Queridos irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus se faz presente na nossa vida, a primeira coisa que Deus faz é mudar a nossa identidade. Jacó passa a ser Israel. Uma nova identidade, uma nova forma de se identificar, uma nova forma de ser enxergado pelas pessoas. Agora não era mais Jacó o que se suplantava, não era mais Jacó o enganador, não era mais Jacó o mentiroso. Ninguém deveria ter uma experiência com Deus, irmãos, e permanecer da mesma forma. Toda experiência verdadeira com Deus causa transformação, libertação, traz cura, traz ação de Deus permanente. O modo de vida de Jacó não deveria continuar como era antes, ele deveria mudar, ele deveria ser diferente, ele deveria ser o Israel, deveria ser aquele que luta com Deus, aquele que luta com Deus presente na sua vida, aquele que luta ao lado de Deus ou com Deus ao seu lado. E isso faz a diferença.
Agora não sou eu batendo no peito, não sou eu mostrando os meus músculos, não sou eu correndo com a minha força, mas faço tudo no poder de Deus. E essa é a minha identidade. Agora eu sou um filho amado de Deus. Deus vem até a nossa vida, irmãos, para mudar a nossa visão do mundo, a nossa visão sobre a nossa própria vida. Deus vem até a nossa vida para que nós possamos identificar o que há de mal no mundo e o que há de mal em nós. E isso tem que nos fazer pessoas diferentes, porque outrora éramos cegos, estávamos olhando, mas não enxergávamos, estávamos correndo o perigo, mas não entendia o que estava acontecendo. Mas agora temos uma visão dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos revela aquilo que há de mal em nós e aquilo que é perigo no mundo. E quando Deus atua sobre as nossas vidas, mudando a nossa identidade, irmãos, isso traz para nós arrependimento pelos nossos atos, arrependimento por aquilo que nós fomos. Isso produz em nós um desejo por reconciliação. Eu não posso viver mais longe de Deus, eu não posso viver mais sem a presença de Deus. Como nós entoamos, cantamos no início, a presença de Deus é o meu sustento. A presença de Deus faz a diferença, a presença de Deus me cura, a presença de Deus me faz capaz de lutar as minhas lutas. E essa presença de Deus me traz o desejo por renovação, por ser uma nova criatura. E isso acontece na nossa vida, irmãos, porque Deus se faz presente, porque Deus está presente, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente na nossa vida. A segunda ação que nós vemos nesta história, de estarmos, como faz a diferença estar na presença de Deus, o que Deus produz na nossa vida quando estamos na presença dEle, é que Ele traz uma nova bênção. Agora Ele não teria mais que suplantar as pessoas, que subjugar as pessoas. Jacó não teria mais que usar da sua astúcia, ele não precisaria mais enganar as pessoas para receber as suas bênçãos ou para conseguir aquilo que ele queria. Porque a partir de agora não haveria mais distância entre ele e Deus. Porque a partir de agora Jacó deixa de existir e vive agora Israel. E agora vive um novo ser que se aproximou de Deus, que vive vida de intimidade com o Senhor. E o toque na coxa é exatamente isso, é uma vida de intimidade com Deus, representa uma vida de comunhão com Deus. Essa foi a maior bênção que Jacó recebeu, irmãos. A bênção de Jacó não foi o seu rebanho. As vitórias de Jacó não estão no número de empregados que ele tinha, que ele conseguiu. Aquilo que havia de mais elogiável em Jacó não estava na riqueza que ele adquiriu com o passar dos anos, em meio a tantas lutas. O que havia de melhor para Jacó não estava na primogenitura que ele conseguiu lá atrás. A maior bênção para a vida de Jacó era Deus presente na vida dele. Agora era uma nova história. Agora as coisas seriam diferentes. Essa foi a bênção de Jacó, irmãos. Deus presente na vida dele. Meus irmãos, a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida não está naquilo que o mundo pode oferecer ou naquilo que o mundo pode tirar, mas está naquilo que Deus se estabelece na nossa vida, como Deus se estabelece na nossa vida, fazendo morada no nosso coração. Esta é a maior bênção que nós podemos ter, irmãos. Não serão bênçãos materiais, não serão amigos,
não será crescimento profissional, não será, meus irmãos, qualquer tipo de bênção que nós possamos imaginar, mas sim intimidade com Deus, Deus presente na nossa vida, porque a própria palavra de Deus nos revela sobre isso. Devemos buscar o reino de Deus, devemos buscar a justiça, ou seja, devemos buscar a presença de Deus na nossa vida, e tudo aquilo que nós viermos a precisar, Deus há de acrescentar na nossa vida, se precisarmos, e Ele quiser ou não. É a partir disso que você poderá falar, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E essa é a nossa maior bênção, irmãos. O mundo vai virar de cabeça para baixo, mas estamos na presença de Deus, e isso faz a diferença na nossa vida, e faz a diferença neste mundo, sim, mas para isso precisamos de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, pessoas que vivem verdadeiramente na presença de Deus, e a presença de Deus fará a diferença na nossa vida e através da nossa vida. Terceiro, queridos, estar na presença de Deus é viver um novo dia. Quando acabou toda aquela experiência de Jacó, surgiu um novo dia. Quando Deus entra na nossa vida, temos a oportunidade de um recomeço, após uma noite de luta, após uma noite difícil, algo diferente, algo que é além da escuridão, algo que é além daquele momento difícil, algo que é superado, e é superado com uma experiência de viver com Deus presente na nossa vida. É encarar os desafios, é encarar os momentos difíceis, é encarar aquela luta que surge de novo, aquele espinho que está na carne, mas com um novo ânimo, disposto a enfrentar, com forças renovadas, porque Deus se faz presente na nossa vida. Deus faz tudo novo, irmãos, para nós, e Ele está disposto a atuar na nossa vida, não nos isentando de falhar, não nos isentando de fracassar, não permitindo que nós passemos por momentos de derrota, momentos de percas, mas trabalhando em meio às circunstâncias, para que sempre estejamos aptos a passar por outras lutas, por outras batalhas, e sempre também dispostos a testemunhar do poder de Deus, o que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, não por aquilo que nós ouvimos falar, mas por aquilo que nós experimentamos com Deus. Ninguém contou para nós, mas vimos Deus atuando na nossa vida. E por isso, queridos, independentemente do resultado, o Senhor se faz presente na nossa vida para nos fazer crescer, para nos fazer sermos verdadeiros adoradores, independente do resultado. Por isso que o salmista, ele fala o seguinte lá no Salmo 30, na parte B desse versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Podemos passar por lutas, podemos passar pelas provas, mas quando Deus se faz presente na nossa vida, logo em seguida vem a alegria.
Quarto e penúltimo, uma nova marca de recordação o Senhor dará para a nossa vida, quando Ele se faz presente. Não é aquela marca de uma vida de fracasso, não é uma marca de uma vida o qual as pessoas disseram algo para nós, algo negativo, não é uma marca o qual as pessoas fizeram algo com a nossa vida. A marca que nós teremos agora não é mais uma marca daquilo que as pessoas pensaram sobre as nossas vidas, meio que nos julgaram a respeito de certas coisas, porque agora há uma marca que Deus estará nos dando. O Senhor estará nos dando o selo do Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, irmãos, nós olharemos as coisas a partir de um outro ponto. O que marca ou o que marcará a sua vida não será mais tragédias, não será mais aquele momento de tristeza, mas será o momento do teu encontro com Deus, será o momento das suas experiências com Deus, seja nos momentos de vitórias, seja nos momentos de derrotas. Todos eles produzirão na tua vida experiências com Deus. E agora você narrará a tua vida não em base somente de fracassos, de derrotas ou de vitórias suas, mas você narrará a tua vida através de momentos que você passou de tristeza ou de alegria, com a presença de Deus na sua vida. E aí você poderá contar para as pessoas: olha, eu passei por esse momento difícil, mas Deus se fez presente na minha vida. Eu passei por este momento de vitória, mas Deus se fez presente na minha vida. Você contará uma nova história, porque você terá novas marcas, novos marcos dados pelo Senhor Deus. Por último, toda vez que o Senhor se faz presente na nossa vida, queridos, toda vez que o Senhor se faz presente na vida de uma criatura dele, Ele produz um novo andar. Jacó, depois daquele encontro, ele começou a manquejar, irmãos. E agora as pessoas que viam Jacó não teria mais como ele disfarçar, não tinha mais como as pessoas ignorar. Ele estava andando diferente. As pessoas olhariam para ele e veriam que havia algo de diferente. Para uns talvez possa ser momento de vergonha, mas para aquele que tem um encontro com Deus e anda diferente, isso passa a ser oportunidade de falar do amor de Deus. Eu tive um encontro com o meu Deus. Eu tive um encontro com o Pai. O novo andar não acontece somente para que você saiba o que aconteceu, somente para que Deus veja o que fez na sua vida. A nova forma de andar ocorre para que as pessoas olhem e perguntem: o que aconteceu contigo? O que está acontecendo contigo? Por que você está diferente? Isso será notório para as outras pessoas. As pessoas olharão e notarão algo que Deus fez na sua vida. Elas olharão e verão como Deus atuou na sua vida, e não haverá outra forma de você explicar a sua vida sem mencionar o poder de Deus se manifestando no teu modo de viver. Não tem como você agora contar mais a sua história, não tem como você narrar as coisas que aconteceram na sua vida sem mencionar como Deus atuou na sua história de vida, como Deus fez a obra na tua vida. Então, queridos, veja como é maravilhoso estar na presença de Deus, porque as coisas não permanecem como deveriam permanecer, ou como nós achamos que precisam permanecer, porque Deus faz tudo novo. Deus atua na nossa vida, irmãos. E como diz Abacuque, Deus, na sua onisciência, Ele criou coisas, Ele criou pessoas, Ele formou toda a terra, para que isso se tornasse bênção para a nossa vida. Deus criou tudo e preparou tudo
para ser instrumento dele sobre as nossas vidas. Na sua soberania e através do seu poder, Deus intervém na história da humanidade. Deus intervém na nossa história de vida, para que nós possamos desfrutar do melhor que Ele tem preparado para cada um de nós. O Deus que tem o controle da história da humanidade é o Deus que atua na sua vida, é o Deus que dá e tira poder, é o Deus que vai atuar sobre a sua história de vida e vai fazer algo maravilhoso. Ele vai ver você passando por aflição e Ele está ansioso por te socorrer. Mas é necessário você entender que você precisa viver na presença dEle e que Ele precisa viver constantemente na tua vida. O dia mau vem, mas com ele vem o sustento de Deus. Vem as lutas, vem as dificuldades, mas vem Deus forte atuando na tua vida, te dando a libertação, te dando a vitória. E aí nós podemos dizer, como Abacuque disse: não morrerei. Estou passando por isso, mas não morrerei. E eu posso afirmar isso, porque meu Deus se faz atuante na minha vida. O meu Deus se faz presente na minha vida. O meu Deus me sustenta em meio às tribulações. E quando eu digo não morrerei, irmãos, essa palavra não morrerei, ela transcende a questão de vida física, porque o Senhor tem preparado uma vida eterna para cada um de nós. Olhe para os seus desafios, mas faça como Abacuque, olhe confiantemente, porque Deus tem atuado na sua vida. Deus se faz presente na sua vida. Mesmo que chegue um dia mau, Ele nunca te deixará só. Fique calmo, fique tranquilo, aguarde confiantemente no Senhor, pois Ele estará fazendo a diferença na sua vida, porque Ele vem até você para te visitar, para fazer morada nesta casa maravilhosa que Ele construiu. O Deus vivo quer fazer a diferença na sua vida e através da sua vida. Então você só precisa fazer uma coisa: colocar a sua vida nas mãos deste Deus. Ore ao Senhor e clame a Deus.